Hoje, nós não estamos falando nem do esmalte muito translúcido e não estamos falando nem do esmalte de alto valor. A gente está falando de pacientes de meia idade. Pacientes que estão nem lá, nem cá. Se a gente pudesse classificar um fenótipo dental, a gente falaria assim, olha, a gente não está falando nem do BL, nem do 0M e nem está falando do A4. A gente está falando ali de um A2, de um A3, de um B2, um B3, no máximo. Esses pacientes de meia idade, quando que você vai usar essa tática que eu vou te ensinar agora? Cara, quando você tiver que reproduzir umas coroas, quando você tiver que encaixar algum dente em algum tipo de reabilitação, ou quando você tiver que fazer, por exemplo, um protocolo. Então, para um paciente de padrão A2, eu, por exemplo, estou abrindo mão de usar aquele DM1 com DM2 e estou usando um NEC 1. Para esse mesmo paciente, eu estou abrindo mão de usar o T5 com T7 ou usar o T6 com opalescente. E eu estou usando o T5 com o T6, que é um azul um pouquinho mais intenso com um azul bem pastel. Eu boto 1 para 1 e fica um azul meio do caminho, tá? Aí, para criar uma base para a confecção dos meus mamelos, eu estou usando o T2. Para um A2, eu também não vou usar um NEC 4, eu não vou usar um NEC 5, porque é demais, passa do ponto. Eu vou usar um NEC 3. Quando eu tiver um pouquinho mais de luminosidade, dá para fazer um NEC 2 para de mamelo. Mas eu estou usando o 3, porque embaixo eu estou usando o de bloqueio, eu estou usando o NEC 1. Então eu estou saltando um para ter essa diferenciação de tonalidade. Então eu estou usando o NEC 1 para bloquear e estou usando o NEC 3 para fazer então a minha arquitetura de mamelos, tá? O que vai fazer o mamelo aparecer? É você descolar ele da dentina. Isso a gente vai fazer com T2. A gente descola o mamelo da dentina com T2. A segunda coisa que vai fazer o mamelo aparecer é haver uma diferença de luminosidade entre ele e o que está embaixo dele. Então eu coloco o meu mamelão, mas embaixo do meu mamelo tem que ter alguma coisa que não tenha muita reflexão. Tem que ser alguma coisa que absorva a luz. Para um dente de meia idade, basta eu ter algo que seja mais translúcido, como por exemplo aqui eu estou usando o T2. Só a pontinha do pincel e a gente faz o acabamento. Esse acabamento ele fica em 3 dimensões, porque eu tenho esse acabamento, a posição dele no dente e eu tenho ele em profundidade. Olha que tomada, que visual, cara. Tá vendo? Bicho, esse TPD Play tá demais, hein? Caraca, olha essa imagem, cara. De cinema. Tô aqui, até eu tô delirando com a imagem.